Evangelho de Mateus, capítulo 2. Eu vou ler o primeiro verso dessa narrativa, a visita dos magos. Mateus, capítulo 2, o verso 1. Assim Mateus começa esse capítulo. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Mantenha sua Bíblia aberta, porque a exposição vai ser até o verso 12. Vamos estar orando mais uma vez? Pai, nós somos teus filhos, pela mediação exclusiva de Jesus Cristo como Salvador e Senhor. E abrimos a tua palavra mais uma vez, neste dia, e mais uma vez agora nesse momento de escola dominical. E nós cremos que ela é a verdade, cremos que ela é inerrante, que ela é autoridade, que ela é eterna, que ela é absoluta, que ela é perfeita. E queremos agora, ó Deus, que tu venhas sobre nós, com o teu Santo Espírito, para nos dar iluminação, orientação, capacitação, direção, para que nós aprendamos a tua palavra e para que nós cumpramos a tua palavra. Necessitamos de ti, para que tu trabalhes em nossa mente, em nosso coração, em nossa alma, para a recepção da tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero iniciar a minha aula dando algumas informações sobre os magos. Uma coisa é o que a Bíblia diz, outra coisa é o que as pessoas inventam. A Bíblia, segundo João Calvino, é a escola do Espírito Santo. E até onde a Bíblia vai, eu posso ir. Depois não posso ir mais. Eu não posso ficar nem aquém e nem ir além da palavra de Deus. Então eu vou dar informações que nós podemos dizer que é a base e outras que são invenções. Já ouviram falar que deram até nomes para os magos? Mas isso não está na Bíblia. É tradição, é invenção, né? Deram até nomes para os magos. Belchior ou Melchior, Baltazar e Gaspar. Mas onde está na Bíblia que eram 3? E que eram reis? Está na Bíblia. Inventaram. Porque eram 3 ofertas, eram 3. Bom, podemos dizer que não era só um, que está no plural, não é isso? Magos. Mas nem por isso eram 3. Podiam ser 2, podiam ser 5, daí por diante. Então, essas tradições e invenções não têm base bíblica. Em muitas peças de Natal tinha até o hino. Nós, 3 reis magos, iam cantando e chegando, não é isso? Acho que vocês chegaram a ver isso? Eu vi muitas vezes na igreja. Encenações com 3, e a música dizia, nós, 3 reis magos, e tal, né? Mas isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia? Nesse verso inicial que eu li. Primeiro, que Jesus tinha nascido em Belém. Segundo, que foi no tempo do rei Herodes. Então ele nasceu no tempo e no espaço, e Herodes estava no trono. E depois diz, eis que vieram os magos do Oriente. Bom, aí está dizendo então que vieram magos do Oriente. Quem eram esses personagens? Tudo leva a crer que, primeiro, não eram judeus. Eram gentios. Não eram judeus. Os pastores que receberam a mensagem em derredor de Belém eram judeus. Eram judeus, eram pobres, iletrados,
e rejeitados. Os magos eram gentios, ricos e estudiosos, letrados. Eles eram astrólogos, sacerdotes astrólogos, ou da Babilônia, onde ficava o Oriente, Babilônia, ou do Império Persa. Então eles vieram do Oriente. E isso está aí, dizendo que eles vieram do Oriente. E vieram para adorar o infante Jesus, que não estava mais em Belém, ou na manjedoura. Já estava numa casa, diz o texto. Então essas informações são importantes, primeiro para uma desintoxicação da nossa mente, das tradições, das invenções em torno dos magos, né? Então essas informações são importantes. Eram homens estudiosos, religiosos, e agora eles vêm para adorar o infante Jesus. Essas informações são importantes para depois entrarmos na exposição do texto e mostrarmos a atitude desses magos e como podemos aprender com eles. Não simplesmente informações, mas transformação. Aplicação para a nossa vida. Então, eram homens que tinham estudado. Não sabemos como que eles chegaram à conclusão de que nasceria o Messias. De alguma forma, eles tiveram essa informação. Podemos deduzir o quê? O povo de Deus ficou lá na Babilônia há quanto tempo? 70 anos. E ficando 70 anos na Babilônia, o povo judeu influenciou com o monoteísmo. Eles eram judeus, estavam lá na Babilônia. Influenciaram com a ideia do Messias. Então, possivelmente, esses magos tinham estudado e tinham informações daquilo que está lá em Números 24, 17. Que viria uma estrela de Jacó. E sabe quem disse isso lá em Números 24, 17? Um pagão Balaão profetizou que viria uma estrela de Jacó. Possivelmente essa informação era do conhecimento lá no Oriente. E esses magos que eram estudiosos, estudavam com afinco, olha, vai nascer um Messias. Vai nascer um Messias. E não só tinha a informação, mas agora tinha uma estrela. Deus não chama as estrelas pelo nome? Quem deu nome às estrelas? Quem que criou as estrelas? Não foi o Deus soberano? Para fazer surgir mais uma estrela, você acha que é impossível para Deus? Num evento tão importante como agora, o nascimento do Filho de Deus, o Messias prometido. Então esse fenômeno que os magos estavam atentos, eles viram uma estrela. O que Deus fez lá no deserto com o povo de Israel? Para guiar o povo de Israel. Uma nuvem durante o dia, para proteger do sol de 40 graus, mais ou menos, e à noite uma coluna de fogo, para guiar o povo durante a noite. Se Deus fez isso lá, por que não pode agora apontar o Messias? Apontar agora com uma estrela que surgiu, que os magos tiveram sensibilidade e viram essa estrela. Então podemos dizer que Deus moveu o próprio universo, se for uma confluência planetária, se foi um... Deus é Deus. Se Ele criou todo o universo, criar mais uma estrela, ou fazer com que uma estrela apontasse, não tem nenhuma dificuldade. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o soberano. Tendo essas informações em mente, agora eu vou partir para o meu estudo e já aplicando, então, comparando com os magos. Comparando com a vida dos magos. Eu vou dar informações que eu não dei ainda, não é isso? Nossa introdução, os magos têm origem oriental, visitaram o menino Jesus para adorá-lo e presenteá-lo. A história dos magos é narrada na Bíblia exclusivamente no Evangelho de Mateus.
Agora, que lições eu posso aprender desse texto? Esse texto é conhecido, eu sei perfeitamente. Todo ano a gente fala desse texto, a gente fala lá de Lucas 2. Agora, o que eu posso aprender no penúltimo domingo de 2021, com a visita dos magos? Aí que está o ponto relevante da palavra de Deus. Ela foi escrita há tantos anos atrás. Esse evento aconteceu há quase 2000 anos. Mas o que eu posso aprender com isso? Ok, a primeira lição que eu quero mostrar para você é renúncia. Um tempo de aprender renúncia. E onde que está isso no texto? Como é que eu faço a conexão? De onde os magos vieram? Do Oriente. Do Oriente. Eles não vieram da próxima esquina. Em linha reta, 750 quilômetros. Em linha reta. Você sabe quando você clica lá o Waze, tem a linha reta e tem o percurso que você vai fazendo, isso? Nem sempre a linha reta é o percurso que você vai fazer. Em linha reta, 750 quilômetros. Mas os magos vieram como? De cavalos ou de camelos. Não tinha avião. Não tinha carro. Não tinha bicicleta. E segundo os pesquisadores, o percurso para chegar em Jerusalém era de 1.350 a 1.500 quilômetros. Sabe por quê? Porque eles tinham que atravessar desertos. Tinham que parar com os camelos para tomarem água, para descansar. O percurso não era um oásis. Era em desertos. Eles tinham que ir parando, ou desviando situações para poder parar em lugares que poderiam descansar e cuidar dos animais. O que eu estou dizendo com isso? Homens ricos, sábios, estudiosos, pesquisaram, mas deixaram a casa deles para viajar cerca de 1.350 a 1.500 quilômetros. Sabe quanto tempo demoraria para chegar lá? Abram comigo lá em Esdras. Abram comigo lá em Esdras. Quanto tempo demorou essa viagem? Esdras capítulo 7. Dá uma olhadinha lá. Quanto tempo Esdras demorou para chegar em Jerusalém? Quando ele saiu da Babilônia para voltar para Jerusalém. Capítulo 7 de Esdras. Esdras capítulo 7, os versos 8 e 9. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano deste rei. Ele saiu da Babilônia e foi para Jerusalém. Pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia. E no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Demorou quanto tempo? 4 a 5 meses de viagem. Você aguentaria uma viagem de 4 a 5 meses no lombo de um camelo? O que eu estou mostrando para você nesse sentido? Que Natal dos magos lembra renúncia. Eles deixaram a casa, por ser, eles tinham uma casa muito boa, eram homens ricos. Eles deixaram a família, creio que deixaram um bom cardápio lá, que a esposa preparava. Não tinha ar-condicionado, mas acho que tinha lá um bom jardim de verão, não é isso? Eles deixaram tudo em função de quem? De visitar Jesus. De visitar Jesus.
Para mim, irmãos, essa é a primeira lição importante. Renunciar, desprendimento. Recusar, desistir da posse de, abdicar. Eu estou perguntando para você nesta manhã, que Natal você quer esse ano? Do conforto, da tranquilidade, sentar-se à mesa para comer lá o Chester assado, que é bom, não sou contra não. Se alguém fizer um salmão assado, pode me convidar. Opa, não vou recusar seu convite não. Né? Eu estou perguntando, que tipo de Natal você quer esse ano? É da renúncia, de abrir mão, ou o Natal do conforto, só da tranquilidade, daquela ideia assim, todo mundo come, os homens vão para o sofá e as mulheres se lascam a arrumar a cozinha. É esse Natal que você quer? É esse o Natal? Ou aprender com os magos que Natal depende de renunciar ao meu egoísmo. O homem pecador, mesmo regenerado, é egoísta, é acomodado muitas vezes. Tudo para si, não quer abrir mão, não quer renunciar. E Natal é renúncia. Os magos renunciaram e viajaram cerca de 5 meses para adorar o infante Jesus, para estar lá em Jerusalém. Eles queriam ver Jesus, queriam adorar Jesus de coração. Que Natal eu quero para mim? É o Natal lá que Jesus lavou os pés dos apóstolos, foi humilde, porque o infante que nasceu em Belém, e que for adorado pelos magos, ele ensinou renúncia. Ele próprio ensinou. Bom, antes dele ensinar renúncia, o que ele fez? Segundo o apóstolo Paulo lá em Filipenses 2, o que diz lá? Que ele, sendo em forma de Deus, igual a Deus, não teve por usurpação se agarrar à sua condição, mas ele o quê? Abriu mão. Veio a esse mundo, ele se encarnou, se entregou, foi servo, obediente, e obediente até a morte em nosso lugar. Então, o apóstolo Paulo, quando fala da encarnação de Cristo, da presença de Cristo, ele fala que ele renunciou, que ele abriu mão, deixou toda a sua glória lá com o Pai e veio pisar a lama deste mundo. Veio estar com pecadores imundos como eu e você. E para salvar pecadores como eu e você, que diz lá Isaías, que somos como trapos de imundícia. É esse o Jesus do Natal dos magos. É o Jesus da renúncia, da humildade, da entrega, do abrir mão dos meus direitos, muitas vezes, em função do outro. Eu coloquei apenas um texto aí. Olha o que Jesus ensinou. Ele viveu e ensinou a renúncia. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Negar o meu eu, o meu orgulho, o meu comodismo no Natal. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Esse é o Jesus dos magos, que nasceu em Belém, cresceu e ensinou isso para nós. E eu quero dizer aos irmãos que não é fácil fazer isso. Eu estou casado, vou fazer 40 anos, ano que vem estou casado. Mas não é fácil renunciar a algumas coisas que são da minha esposa. É luta, mas nós temos que fazer. Renunciar a tal ponto daquilo que Jesus disse lá, que Paulo disse: amar a esposa como Cristo amou a igreja. Não é fácil. É luta, é batalha, mas nós temos que fazer. E nesse Natal eu desafio você a aprender com os magos. Renúncia. Abrir mão. Servir. Maior é o que serve. E o próprio Jesus disse aos discípulos: quem é maior? O que está sentado à mesa ou quem serve à mesa? Quem é maior? Ele disse: olha, quem serve à mesa, quem está sentado à mesa é maior. Mas no meio de vós, eu sou o que serve. E por isso que ele disse: eu não vim para ser servido, mas para servir
e dar a minha vida em resgate de muitos. Que Deus coloque no seu coração e no meu essa primeira lição dos magos. A renúncia. Romper o egoísmo, o comodismo. E aprender não só para essa ceia de Natal. Não só para esse domingo de Natal. Ou para o ano novo. Mas que nós aprendamos a caminhar com esse Jesus. E quem faz assim é feliz. O egoísta não é feliz. Não. É feliz aquele que obedece o caráter de Cristo, a pessoa de Cristo e a renúncia de Cristo. Ok, essa é a minha primeira colocação, irmã Jéssica. Ia falar alguma coisa? Santinho só. Eu achava assim que quando eles viram a estrela, eles já pegaram, já foram lá e já viram. Estavam na esquina, né? Não, agora, hoje eu estou vendo que... Então essa estrela, ela apareceu bem até antes de Jesus nascer, porque olha, até antes. Quando ela apareceu, nós não sabemos. Sabemos que os magos viram esse fenômeno, essa manifestação do Deus soberano e foram lá. Exatamente. Mais alguém, antes de passar para o segundo ponto da minha aula? Ok, irmãos. Essa é a primeira lição, então, que eu queria trazer aos irmãos. Mas o texto é rico, ele mostra mais coisas. Já falamos? Vejam o verso 2 do texto. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Eles renunciaram tudo e foram a Jerusalém. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E lá então no verso 9 repete. Depois de ouvirem o rei, partiram, eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. A segunda coisa que eu observo nos magos, que eles não apenas renunciaram todo o conforto, a tranquilidade, mas eles buscaram, eles foram, eles se mobilizaram. E eu digo que eles buscaram a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo, com a motivação certa. Não é fácil isso não. Buscaram a pessoa certa, o Messias, no lugar onde ele estava mesmo, no momento certo, ele tinha nascido, Messias prometido, e com a motivação certa. Para mim aqui está um ponto importante. Se eu como pecador, ainda que seja salvo pela graça de Deus, tenho dificuldade em renunciar, muitas vezes, meu comodismo, as minhas coisas, também muitas vezes, nós somos engolidos, possuídos pelo mundo pós-moderno. É ter, é buscar coisas, conquistas, ter mais. Nós podemos ser sufocados com essa ideia que eu tenho que ter mais, ter mais, ter mais, buscar mais coisas, esquecer aquilo que é mais importante para buscar. O grande rei Salomão, quando escreve o livro de Eclesiastes, capítulo 2, ele vai narrar ali a situação que ele buscou riquezas, e teve riquezas, propriedades, muitas mulheres, fama, famoso Salomão. Ele buscou. Mas Eclesiastes diz que tudo aquilo foi correr atrás do vento. E no final de Eclesiastes, como é que ele termina esse livro? Como que Salomão termina Eclesiastes? A suma de tudo é, o resumo da história do pecador maldito como eu, Salomão, só tem um resumo. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos.
Porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, até as que estão escondidas, ocultas. Salomão chegou à conclusão de que buscar coisas materiais, buscar prazeres, buscar as coisas desse mundo, coisas transitórias, terrenas, as pessoas ficam frustradas. Os magos buscaram a pessoa certa, no lugar certo, com a motivação certa. E aí está o Jesus que nasceu em Belém falando. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos o risco de passar a vida inteira buscando coisas que vão ficar aqui. Chegar no fim da nossa vida, olhar para trás e falar, que coisa. Eu gastei o melhor da minha energia, o melhor do meu tempo, no vento, naquilo que vai ficar aqui. E perdi o melhor da minha vida com Deus, com o reino de Deus, com as coisas de Deus, de amar a Deus, de servir a Deus, de estar nas mãos de Deus. Eu já contei aqui a história daquele homem, que ficou, o homem já era rico, hein? O homem já era rico, ele não era um homem pobre. E esse homem rico ficou sabendo que alguém estava oferecendo terras que ele podia ter, né? E a condição era assim: quando amanhecesse o dia, a pessoa tinha que sair de um ponto e toda a terra que ela percorresse seria dela, se ela chegasse no ponto de partida antes do sol se pôr. Antes do sol se pôr. E aquele homem ganancioso, avarento, que buscava só coisas materiais, aceitou o desafio. E ele foi. Ele caminhou. Ele olhava para aquelas regiões maravilhosas, lagos, matas. Isso é meu, isso é meu. E ele foi caminhando o dia inteiro, dizendo para si, quanta terra eu vou ter. Que coisa. E ele foi. Ele caminhou, apaixonado pelas riquezas materiais. Ele foi. Quando ele viu que o sol estava declinando, falou, agora é hora de voltar. Agora é hora de voltar. E ele começou a voltar. E foi se cansando. E o sol estava quase escondendo, ainda faltava. E ele foi. Quando faltava 1 metro para chegar no ponto de partida, ele caiu e morreu. E a pergunta que se faz é, de quanta terra você precisa para viver? De quantas coisas você precisa para viver? De quantas coisas para viver eu não sei. Mas para morrer eu sei que, como dizem, 7 palmos são suficientes. Quem sabe 2 metros de comprimento e 80 centímetros de largura, a sua tumba será essa, minha. O que eu estou buscando nesse Natal? Ou nesse ano que estamos terminando, o que eu busquei de fato? O que apaixonou o meu coração? O que dominou meus pensamentos? Minhas motivações do coração? Os magos me ensinam que eles buscaram a pessoa certa. Temos buscado o reino de Deus e a sua justiça? No mundo de urgências e demandas sem fim, temos ordenado nossas prioridades? Nesse ano que você está terminando, penúltimo domingo de 2021, quais foram as suas prioridades? Eu coloquei ali a ordem. Deus é a prioridade principal. Sua palavra, seu reino, família, pessoas. Vocês viram onde que as coisas estão ali? Em último lugar. Eu coloquei as coisas em último lugar. Elas são importantes? São. Eu preciso do carro. Uma coisa boa.
mas ela não é a coisa mais importante. Preciso da casa que eu moro, mas ela não é a coisa mais importante, porque é possível ter uma boa casa e uma família em guerra. Já ouviram aquela frase já? O dinheiro compra uma cama muito boa, mas não compra sono. O dinheiro pode dar um bom convênio médico, mas não dá saúde. O dinheiro pode dar uma casa muito confortável, mas não traz paz e harmonia na sua casa. Como alguém disse, dá uma ajudinha boa, né? Só que essa ajudinha boa nem sempre funciona. O dinheiro pode oferecer muitas coisas, mas não as principais, não as essenciais. Temos colocado essas prioridades, colocamos nesse ano, vamos colocar o ano que vem. Vocês sabem que sempre a gente fala assim, olha, esse ano eu vou ler a Bíblia. Esse ano eu vou conseguir. Você pega lá o encarte no boletim, segundo mês você já está perdido. Por quê? Faltou colocar as prioridades no lugar certo. Os magos buscaram, foram lá, e nós o que temos feito? Ok. Terceira lição com os magos, vejam agora os versos 4 a 6. Então, veja o que está aí. A partir do verso 3. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles. Quem que respondeu? Sacerdotes e escribas. Responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. A palavra de Deus é infalível, é a verdade absoluta. E onde está no texto? Está aí. Quando Herodes quis saber onde que nasceria Jesus, ele procurou quem? A nata dos religiosos da época. Sacerdotes e escribas. Homens religiosos. Os escribas eram doutores da lei. Os escribas, em geral, pertenciam à seita dos fariseus. Eles eram ortodoxos. Conheciam muito bem a palavra de Deus. A tal ponto que indicaram para Herodes. Indicaram o quê? Miqueias 5:2. Está lá em Miqueias. Eles citam a profecia de Miqueias, que profetizou 700 anos antes de Cristo nascer. Eles sabiam. Eles tinham conhecimento da palavra. Mas há um detalhe. Conhecer a palavra sem viver traz juízo. Eles conheciam a palavra de Deus. Eles apontaram a profecia. Sinalizaram que o Messias nasceria de acordo com o profeta Miqueias. Só isso. A palavra não é só para conhecer, é para viver, é para praticar. Conhecimento sem prática, para Deus é nulidade. É nulidade. Não basta conhecê-la intelectualmente. É necessário crer e obedecer. Nós temos um hino que fala isso, né? Acho que o hino 110A. Em Jesus confiar, sua lei observar. O fiel obedece tudo que o Senhor mandar. Os escribas eram peritos, conhecedores das Escrituras. Os magos eram gentios, pagãos. Vieram, creram.
sacerdotes judeus não creram. O que eu quero dizer para você nessa hora? Nesse Natal de 2021, qual que é o meu nível de conhecimento da palavra, mas o meu nível de praticidade da palavra? É o que está lá em Tiago. Não basta conhecer, é preciso praticar. Não basta olhar para o espelho e saber. Sim. Depois vira as costas e se esquece. É preciso conhecer e viver. Conhecer e praticar. Dizem que o grande evangelista Moody, né? Ele lia a Bíblia toda, ele trocava de Bíblia. Tem gente que gosta de Bíblia velha, né? Diz que Moody gostava de uma Bíblia novinha. Ele pegava e escrevia na primeira página da Bíblia, toda a Bíblia que ele pegava: esta palavra me afastará do pecado. O meu pecado me afastará dessa palavra. Eu preciso comer essa palavra, conhecer e praticar essa palavra. Como disse o profeta Jeremias: quando encontrei as tuas palavras, eu as comi. E elas foram gozo e alegria no meu coração. É ter a palavra no coração, na alma, na prática, a cada dia da nossa vida. É isso que Deus espera de mim e de você. E que os magos e que os sacerdotes escribas só indicaram. Conheciam a palavra, mas não creram e não foram lá ver o menino. Se mobilizaram. Foram frios. Frios. Eu queria pensar com você aqui nessa manhã. Coisas bem, bem simples, né? Está terminando mais um ano. Você tem procurado conhecer a Bíblia e praticar a Bíblia? Deixa eu fazer uma perguntinha bem simples aqui. Você vai estar com família, né? Natal é tempo com a família. Tem a ceia de Natal para quem faz, tem o almoço, enfim. A Bíblia fala de perdão. Fala muito, né? E fala muito porque nós temos dificuldade de perdoar. Quando a Bíblia repete coisa, porque sabe, Cristo falou, o apóstolo Paulo falou nas suas cartas, assim como Deus em Cristo nos perdoou, perdoai-vos uns aos outros. Efésios 4, 32. Mas deixa eu fazer uma perguntinha para você. Durante esse ano que está terminando, você perdoou as pessoas que feriram você? Que magoaram você? É possível sentar-se à mesa da ceia de Natal sem perdoar alguém da família que magoou você? Alguém da igreja. E esses crentes são raquíticos, anêmicos. Eles passam a vida inteira emburrados, cara fechada, magoados com o outro, mas não oram a Deus e não tomam a posição de perdoar e se reconciliar com as pessoas. É a Bíblia que diz isso. Coisa simples, mas difícil. Como será o seu Natal? Indiferente à palavra, coração. Porque quem não perdoa fica triste. Essa é a grande verdade. É quem não perdoa que fica triste. Não é a pessoa com quem você está com problemas, ela nem está sabendo. E você fica amarrado, vai para o almoço de Natal, para a ceia de Natal, sai de lá, vai para casa, tem ansiedade, tem gastrite, tem um monte de coisa, porque falta cumprir a palavra de Deus. Só por isso. Só por isso. Aí eu não. A pessoa que me ofendeu, se ela quiser, vem me procurar aqui. Irmãos, cristianismo de Jesus é perdão. É um dos ensinos dele. A oração do Pai Nosso. Se você faz a oração do Pai Nosso sem perdoar, você está com um problema sério. Você pode ficar doente por causa disso.
Então, a palavra é absoluta. Quando eu a cumpro, eu que tenho bênçãos na minha vida. Eu que tenho bênçãos. O cristianismo, eu digo que é relacionamento com Deus, relação vertical e relação horizontal. Na família você está com pessoas. Na igreja você está com pessoas. No comércio você está com pessoas que recebem você muito bem. E tem alguns que estão por obrigação ali, não é isso? Você não chegou na loja e falou, nossa, aqui, esse vendedor está emburrado demais para o meu gosto. Onde você está vivendo relacionamento, você está com pessoas. Se você não aprender a amar essas pessoas, perdoar essas pessoas, você vai ter problema na sua caminhada cristã. Natal lembra que a Bíblia é absoluta, é inerrante, é poderosa, mas não basta conhecê-la. É preciso vivê-la, praticá-la na minha vida no dia a dia. Bíblia sem prática é apenas conhecimento na cabeça. Não está no coração e na alma. Ok? Pois não. O senhor pode repetir para ir para a internet? Pegando o gancho aí na sua afirmativa final ali do texto, judeus não creram. Então os magos foram os primeiros a conhecerem essa referência. E os judeus não têm referência nenhuma, só no final, já quando Jesus estava iniciando o seu ministério? Ok, por aquilo que nós lemos na Bíblia, os judeus, escribas, sacerdotes, eles tinham conhecimento do Velho Testamento que nasceria o Messias. Mas se você observar a narrativa de Mateus, Marcos, Lucas, João, eles não creram que aquele que nasceu em Belém era de fato o Messias, porque eles perseguiram, ficavam na espreita para encontrar o que de Jesus. Quer dizer, eu creio que o texto lá de João 1,12, acho que é 1,12, deve resumir bem essa recusa e de não crer. João 1,12 diz lá o seguinte, 11:12, né? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, não o reconheceram. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, João está dizendo que, e João já escreveu no final do 1º século, depois de Cristo. Então, os judeus, eles não reconheceram, eles não deram crédito. Porque, veja, os escribas aí apontaram a profecia lá de Miqueias. Sim. Sim. Então, mas entre apontar a referência e crer que a criança que estava lá em Belém era cumprimento daquela referência, tem quilômetros de distância. Esse foi o problema dos judeus. Eles tinham o conhecimento da profecia de Miqueias, 700 anos antes de Cristo nascer. Mas eles não estavam crendo que agora, naquele momento, no tempo e no espaço, lá em Belém, ou agora em Jerusalém, estava o Messias prometido. Entendeu? É nesse sentido. Por isso que eles não creram. Ok? Ok. Sim, a colocação aqui da irmã Luciane.
que na verdade os judeus estavam debaixo do Império Romano, e eles não estavam esperando um Messias que vinha uma manjedoura, não é isso? Humilde, pobre, estavam esperando um rei poderoso que viesse para salvar o povo politicamente. Aí já foi o grande problema deles também, ok? Natal é a oportunidade de enfatizar a preciosidade da palavra de Deus. Que ela é inerrante, verdadeira, eterna, e devemos conhecê-la e praticá-la diariamente. Praticar-la em casa, no casamento, no relacionamento, no trabalho, onde quer que eu esteja, ok? Deixa eu seguir aqui que o meu tempo está correndo. Última lição da visita dos magos. Reações diferentes ao nascimento de Jesus. Onde está isso? No texto que eu já li, 4-6. Nós vamos encontrar aí, primeiro, a indiferença de quem? Sacerdotes e escribas. Foram indiferentes. Conheciam a profecia. Há muitos hoje que também tratam Jesus com a mesma indiferença que os sacerdotes e escribas trataram. Jesus. Bom, hoje no mundo pós-moderno, inclusive, essa indiferença aumentou. Porque antes dessa ideia do mundo pós-moderno, a nossa cultura era uma cultura judaico-cristã. Hoje o nosso mundo não é mais da cultura judaico-cristã. A nossa cultura hoje é, cada um tem o seu. É o pluralismo. Jesus é um a mais. É um a mais. É um a mais. Como outros líderes. Jesus não é o Salvador. Não é o Deus que se encarnou. Então, hoje há muitas pessoas indiferentes. Como os escribas e fariseus, há muitos indiferentes hoje à pessoa de Jesus. Ao nascimento de Jesus, ao Natal de Jesus. Né? Não sei se eu posso fazer essa comparação. No bairro que eu moro, a ornamentação de Halloween, final de outubro, eu acho que está empatando com o Natal. Fizeram de Natal também, mas eu nunca vi tanta coisa do Halloween. É o mundo pós-moderno, a indiferença. A indiferença das pessoas. A fúria de Herodes. Herodes ficou furioso. Mentiroso, inclusive. Furioso e mentiroso. Implacável. Sabe esse camarada chamado Herodes aí? Matou esposa, matou mãe, matou parentes, matava todo mundo. Foi matando. Ele era chamado o monstro implacável. Era um cara doente, paranoico. E dizem que era melhor ser um porco de Herodes do que ser um filho de Herodes. Porque o porco ele preservava. Ele matou até filho. Tudo em função do trono. E foi mentira dele que disse lá para os magos, eu quero ir lá adorar. Coisa nenhuma. Mentiroso. Uma coisa no coração, na boca outra. Ele disse uma coisa, mas o coração era outra. Ele queria matar Jesus. Entende? Pode ver depois. Jesus teve que até ir lá para o Egito por causa da fúria. Então, uma reação o quê? De fúria de Herodes. Tratava, pois não. Sim. Sim, sim. Sim. Sim, sim. Deixa eu ver aqui, eu tenho, acho que não é igual ao do René Hernandes, né, mas eu tenho um resuminho que eu fiz dele também aqui sobre essa fúria toda dele aí, que foi matando, deixa eu ver se eu encontro rapidinho aqui, esse homem furioso aí, esse homem que foi matando todo mundo. Vamos ver aqui a indiferença dele, deixa eu ver aqui. Eu sei que ele, vamos ver aqui. Quantos que ele matou? Eu citei alguns aqui, mas ele matou mais. Ele matou mais aqui. Ver se eu tenho aqui o resumão dele aqui.
Acabei não encontrando. Mas eu sei que ele matou muitos parentes, muitas pessoas lá em função só da questão aí do ódio dele, do horror dele contra queria matar Jesus de fato mesmo. Esse era o objetivo dele. Queria exterminar Jesus. Ok, vamos ver para outra indiferença. Então, escribas e fariseus, sacerdotes indiferentes. Herodes, fúria contra Jesus. Fico a pensar que hoje aí tem um lado da sociedade que tem fúria contra Jesus. Vocês devem encontrar pessoas, se abrir a boca de Jesus, eles têm fúria também. E a mesma prevalece hoje. Muitas pessoas têm em Jesus um rival, um inconveniente, um constrangimento. Agora temos a adoração dos magos. Os magos foram lá e adoraram a Jesus. Adoraram. Essa foi a postura deles. Adoração verdadeira. E aqui então temos um ponto importante. Nós temos que ser como os magos. Vieram com foco, com a motivação correta. Não vieram para ganhar, mas receber. Deram ofertas de valor, ouro, incenso e mirra. Eu não vou me delongar porque meu tempo já está aqui. Mas essas ofertas têm sido colocadas como ofertas importantes. Primeiro, eles eram ricos. Ofertas caras. Naquele tempo, ouro sempre foi caro, né? Até hoje. O incenso também era caro, a mirra. E há uma associação dessas três ofertas que ouro se dava para reis. Então, o que nascer em Belém era o rei dos reis, o senhor dos senhores. O incenso era oferecido para quem? O incenso se oferece para divindades, para deuses. Então o incenso pode lembrar que Jesus é o grande profeta de Deus, é o próprio Deus encarnado, e que ele é o próprio profeta e tem a mensagem que diz lá em Hebreus. Tendo Deus, outrora falado de muitas maneiras, nos últimos dias falou pelo seu Filho. Jesus, então, é o Filho de Deus, é o profeta de Deus, é o próprio Deus que veio ao mundo, lembrando que ele é, então, o Deus encarnado. E a mirra era algo usado para embalsamar corpos antes da sepultura. Então, ele é profeta, sacerdote e rei. Ele é o sacerdote que veio para morrer em nosso lugar, para nos dar a vida. Essa adoração dos magos, lembra que tem que adorar esse Jesus, que é o próprio Deus. Profeta, sacerdote e rei. Os três ofícios estão centralizados aqui na pessoa, na obra de Jesus Cristo. O nosso evangelho é cristocêntrico. Jesus como profeta, o incenso era oferecido somente para divindades. Jesus como sacerdote ofereceu-se a si mesmo em sacrifício para reconciliar-nos com Deus. Jesus como rei, o ouro é oferecido aos reis. Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Deus quer receber o que de mim e de você? A vida, a entrega, a adoração. Hoje é dia de dízimos. Vai ter agora de manhã. Porque à noite vai haver cantata, então acho melhor não ter dízimo público hoje à noite. Você vai poder oferecer a Deus, através de dízimos, adorar a Deus. Você tem oferecido? Você lembra daquele texto de Paulo em Romanos 12? Para oferecermos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Adorar a Deus em todo o tempo, em todo lugar, em todas as circunstâncias. Conhecê-lo, honrá-lo, reverenciá-lo, amá-lo e servi-lo. Eu tenho feito isso. Nesse Natal eu vou fazer isso. Conclusão da minha mensagem. Uma prova de obediência. Veja no texto aí. Verso 12. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra.
Os magos demonstraram obediência total e restrita quando foram advertidos em sonho para não voltar à presença de Herodes. Obediência. Eles tiveram, assim como José tinha tido um sonho, agora os magos também foram avisados através de um sonho. Por quê? A Bíblia não estava completa ainda. E sonho era um dos métodos que Deus usava para revelar a sua vontade. Hoje nós não precisamos mais de sonhos. A Bíblia está completa hoje. A revelação especial está completa. Naquele caso, foi um expediente necessário e Deus falou com os magos através de um sonho. Hoje eu tenho a Bíblia inteira para me orientar e para ter uma vida de obediência a Deus. Não estou dizendo que Deus não pode fazer. Estou dizendo que não há necessidade dele fazer mais. Ok? Nesse caso, ele usou o sonho para avisar, e eles foram obedientes, como eu tenho que ser obediente hoje à palavra de Deus. Já colocamos aí um tema de necessidade de sonhos revelatórios, uma vez que Deus já revelou, já comunicou toda a sua palavra, cessaram as formas usadas durante a revelação que foi progressiva de Moisés a João na ilha de Pátimos, com Apocalipse. O cano da Bíblia está fechado. Cessaram sonhos, sinais, profetas, revelações, visões, Urim Tumim. Urim Tumim eram pedras colocadas no peitoral do sacerdote, luzes, pedras, que de acordo com a posição das pedras, os sacerdotes revelavam a vontade de Deus. Temos a bênção inestimável da palavra de Deus completa. Temos que lê-la, conhecê-la e obedecê-la. Uma oportunidade de mudança. O verdadeiro encontro com Jesus conduz a uma mudança radical de vida, regressar por outro caminho. O texto se refere à mudança do caminho físico, geográfico. Mas creio que aqueles homens nunca mais foram os mesmos. No caráter moral, na ética e também na vida espiritual. Eles tiveram um encontro com Jesus, o Filho de Deus, o Senhor e Salvador. Nossos caminhos sem Jesus são caminhos de pecado e de morte, de decepção, de frustração e de condenação. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Lições aprendidas com os magos. Primeira lição: renúncia. Seja alguém renunciando nesse Natal e durante a sua vida. Buscar a pessoa certa no lugar certo com a motivação certa. Ler a palavra, conhecer a palavra e praticar a palavra. E adorar esse Jesus de Natal como os magos adoraram. De coração, oferecendo o melhor para ele. Que assim Deus nos abençoe.